Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, eu sou cardiologista, professor aqui da AFIA Cardio Papers. E hoje a gente vai ter um podcast, um episódio diferente. A gente sempre fica falando muito sobre tratamento clínico, sobre intervenção percutânea. E hoje a gente vai pro outro lado da força aí conversar sobre cirurgia cardíaca. Que querendo ou não, quem faz residência de cardiologia clínica tem muito contato com o cirurgião cardíaco. A gente tem, pelo menos na residência que eu fiz do INCOR, eu sei que no Dante também é assim, os pacientes internados acabam sendo muitos pacientes cirúrgicos que acabam sendo submetidos ou alguma intervenção para cirurgia de válvula, cirurgia de coronária, transplante cardíaco também. E é uma realidade muito próxima do cardiologista clínico e é uma realidade que muitos pacientes de clínicos, né, ou endócrinos ou outras áreas da clínica médica vão se deparar também. E são pacientes que a gente precisa conversar e a gente vai ter hoje a oportunidade de fazer o primeiro episódio para falar sobre a cirurgia cardiovascular e em situações que a gente acaba tendo muito comumente no dia a dia. E para isso, eu vou trazer um convidado, um cirurgião cardíaco diretamente de Criciúma, provavelmente, que ele vai me corrigir se eu estiver falando errado. Mas antes disso, galera, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, já taca o like, no dedo no like aí, já clica no sininho para receber a notificação. E vamos dar boas-vindas ao nosso cirurgião hoje, que é o Dr. Matheus Eluani, que ele é cirurgião cardiovascular. Fala, Matheus, bem-vindo, cara. Fala, José, obrigado por me receber aqui, obrigado pelo convite, muito bom estar conversando nesse bate-papo que a gente vai ter, falando um pouquinho sobre essa especialidade que é maravilhosa, com certeza que em conjunto com a cardiologia traz muito benefício para os pacientes. Boa, Matheus. Matheus, para quem não te conhece, cara, se apresenta aí. Sou Matheus Eluani, cirurgião cardíaco em Criciúma, sul de Santa Catarina. Já estou na especialidade fazem 4 anos. Tenho fellowship internacional em cirurgia de fibrilação atrial pela AACTS, que é a Sociedade Europeia. Também o fellowship de cirurgia de fibrilação atrial nos Estados Unidos pela AATS, que é a Sociedade Americana. Sou pós-graduado em cirurgia minimamente invasiva e também nas partes de percutânea e essas novas inovações que estão chegando aí de cirurgia cardíaca. Boa, Matheus é um cara mega gabaritado para estar aqui com a gente para discutir sobre isso. E aí a gente começa, né? Você nunca vai ouvir isso, mas eu ouvi isso... Eu ouço até hoje já, né, cara? Eu já acabei minha residência em 2020 e eu ouço até hoje. Quando o paciente pergunta... E aí, doutor, mas e você só clinica ou você também opera? Não, esse pessoal não entende como é que é a formação, né, do cardiologista clínico e do cirurgião cardiovascular, né? Então, vamos começar falando sobre isso, porque no fim, afinal, eu só clinico, eu não opero. Então, eu também quero saber um pouquinho aí, Matheus, como que é a residência de cirurgia cardíaca no Brasil, porque da época que eu estava na residência, que não faz tanto tempo, ela era como uma subespecialização da cirurgia geral e a partir de alguns anos atrás já virou para acesso direto. Então, queria só entender um pouquinho como que ficou, o que motivou essa mudança, qual que é a sua opinião, como é que ficou aí, o que mudou da sua época da formação para os dias de hoje. Então, José, o que você ouve no consultório, eu ouço às vezes o inverso. Eles perguntam, você só opera ou também clinica? Faz consultório também, doutor, ou só opera? Parte de clinicagem não é comigo, eu vou te encaminhar para o cardiologista, porque assim, no meu ponto de vista, os dois agindo em conjunto é melhor para o paciente sempre, né? Sobre a residência, minha residência ainda era no modelo antigo, eu fiz 2 anos de cirurgia geral e depois vieram 4 anos de cirurgia cardíaca. Nas residências do Brasil, a residência de cirurgia geral passou de 2 para 3 anos. Foi mais ou menos nesse momento que a residência de cirurgia cardíaca se desvencilhou da cirurgia geral, porque senão seriam 7 anos de formação e ficaria muito tempo, até em vistas que muitos procedimentos que são feitos na cirurgia geral não tem muito a ver com a cirurgia cardíaca. Então, nesse novo gabarito da nova residência, vieram 5 anos de acesso direto, em que no primeiro ano, geralmente, ensinando a parte de cirurgia básica mesmo, como pegar o porta-agulha, como mudar o ponto, como passar um dreno de tórax. Em muitos serviços passam rodízios em equipes de cirurgia geral para pegar bem essa parte básica da cirurgia, que é o começo mesmo. E daí, nos outros anos,
Começa com daí a parte realmente cirúrgica, de cirurgia cardíaca, com as pontes, troca valvar. E uma coisa que é interessante nesse novo currículo de residência em cirurgia cardíaca é que começou a entrar a parte de intervenção percutânea, que está cada vez mais em voga e mais divulgado, né, nessas intervenções cirúrgicas que a gente tem. Maravilha. E então você acaba tendo uma base de cirurgia geral, né, dentro da residência, acaba rodando também, pelo menos os residentes da cirurgia cardíaca novos, eles também acabam rodando nos estágios clínicos também, né, vendo a parte clínica, né, junto com a gente da cardiologia clínica, e acabam rodando em cirurgia torácica, tendo contato com essas novas tecnologias. E você acha isso interessante no sentido de facilitar o acesso, né? Porque antes o pessoal tinha que fazer 2 anos de cirurgia geral, ficava 7 anos para formação total. Talvez muitas pessoas pudessem ficar desencorajadas até mesmo de prestar cirurgia cardíaca só de pensar, né? Porque você vai falar, pô, cirurgia cardíaca vai demorar mais do que neurocirurgia, que é acesso direto, que é uma baita residência, 6 anos, né? Tá, pô, vou fazer cirurgia cardíaca, vou ficar 7 anos. Quando eu terminar, já tô quase me aposentando, né? Brincadeira, mas modo de falar, mas assim, é muito tempo, porque a vida depois que acaba a cirurgia cardíaca, com certeza você já não sai com a agenda cheia para operar, né? Então ainda vai ter que trabalhar muito, entrar em alguma equipe, fazer uma especialização, ganhar seu nome para depois você começar a galgar e criar mais seu espaço. Então é muito tempo realmente, né? Porque eu gosto de falar eu sou professor da universidade aqui de Criciúma também, e eu gosto de falar para os meus alunos que cirurgia cardíaca é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então é bem o que você acabou de falar para gente. É uma especialidade que tem que pensar bastante no longo prazo, mas com certeza entrar em acesso direto fez com que aumentasse muito o número de residentes. Tem até dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, da Sociedade dos Residentes de cirurgia cardíaca, que mostram que aumentou muito o número de residentes depois que teve essa mudança, até porque depois de uma residência de cirurgia geral, alguém que fica ali 2 anos, antigamente 2 anos, mas falando de quando eu estava 2 anos na cirurgia geral, saía e pensava, mais 4 anos de residência, muitas pessoas desistiam naquela hora. Agora, com 5 anos de acesso direto, fica já uma caminhada um pouco mais tranquila, né? O pessoal já vai sabendo o que tem que esperar para frente, e com isso aumentou o número de residentes e pessoas procurando essa especialidade aí. Boa. Então uma mudança com impacto positivo, né? É, sem dúvida, interessante, até porque hoje você, com certeza, se eu pedir pra você operar uma hérnia, você não vai querer operar, provavelmente, né? Você até opera porque é uma coisa tranquila, mas não vai ser o seu dia a dia hoje, né? Pior que eu gostava de operar as barrigadas, Zé. É, Eu sou cirurgião raiz mesmo. já fecha uma revasque, já tira a vesícula, já fez uma hérnia ali também e já fica resolvido. Bom que já fideliza o paciente também, já resolve tudo com ele lá. Bom, mas vamos trocar uma ideia então agora, o Matheus, sobre a cirurgia de revascularização para o clínico, né? Então, a maioria das pessoas que ouve a gente aqui basicamente é residente de clínica médica, clínicos, residente de cardio, cardiologistas, tem interno também acompanhando. Eu acredito que o público cirurgião mesmo ainda não está muito aqui. Mas então vamos focar aqui para um papo explicando um pouco sobre a cirurgia de revascularização com foco mesmo para o clínico, porque muitas pessoas veem o paciente no pós, mas não entendem como que é uma cirurgia. Na minha residência de clínica, de cardio, eles deixavam a gente, e é até interessante, convidar o cardiologista clínico para entrar em campo, ver como é que é a cirurgia, entender o que é a SEC. Então, para quem não teve essa oportunidade, vamos bater um papo aí sobre a cirurgia de revascularização. E aí, se você puder comentar, assim, só o retrospecto, né, que a gente tinha uma outra cirurgia de revascularização antigamente. Hoje é 1000 vezes diferente tudo, né? Então, desde as indicações, a técnica, né? Então, começando aí primeiro as primeiras técnicas, quem que teve a ideia de botar uma mamária, né? Já começou já com essa técnica, SEC, sem SEC. Então, vamos fazer esse bate-papo aí sobre esse lado. Começando sem se prolongar muito, porque essa parte de história geralmente o pessoal começa a achar um pouco chato, não quer saber muito, mas para a gente entender o começo ali, em 1953 foi quando começou a circulação extracorpórea, né?
Gibbon fez a primeira máquina de circulação extracorpórea e ali começou a ter um pouco de avanço na parte de cirurgia cardíaca. Antes disso, claro que já tinham tido algumas cirurgias. A primeira cirurgia cardíaca distrita foi em 1896 na Alemanha, por causa de um ferimento. O paciente tinha recebido uma facada e o cirurgião fez a primeira rafia do músculo cardíaco, então essa fica sendo considerada a primeira cirurgia cardíaca que aconteceu. Mas depois, ali em 1953, o Gibbon inventou a máquina de circulação extracorpórea e começou a facilitar um pouco mais a cirurgia cardíaca. E junto disso, é até interessante a gente saber que em 54, o Lillenheim, também nos Estados Unidos, ele fez a primeira cirurgia que ele colocou. Era uma cirurgia pediátrica, ele fez uma ligação do pai com a criança e ficou o coração do pai bombeando sangue para o corpo da criança enquanto estava o coração como se fosse em circulação extracorpórea, Que foi loucura. extracorpórea utilizando o pai, né? Nossa. Mas depois disso viram que não foi tão benéfica quanto a técnica do Gibbon, que era com SEC, né? E daí a circulação extracorpórea, a SEC, que deu realmente o start aí na cirurgia cardíaca e fez com que a gente conseguisse chegar hoje em dia com tantas cirurgias que podem ser realizadas. A primeira cirurgia, quando se imaginou em fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio, foi um enxerto livre, um enxerto de mamária mesmo, pediculado, e daí eles colocaram, mas ainda não tinha muito conhecimento sobre a anatomia das coronárias, então eles só pegaram e fizeram anastomose da coronária no miocárdio, entendendo que se chegasse sangue no miocárdio, o paciente já estaria tratado. Mas hoje em dia já se viu que essa técnica não é tão benéfica quanto realmente fazer o bypass cardíaco, bypass coronariano, né? Maravilha. E aí, então a gente começou com cirurgias a princípio sem SEC, hoje a gente tem até cirurgia minimamente invasiva, né, que você comentou. O quão minimamente invasivo que a gente consegue ter hoje, assim, para fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica, Matheus? Uma coisa que é interessante quando você falou, meio que um looping, né? Começou sem SEC, foi para com SEC e hoje em dia fica com SEC ou sem SEC, né? Isso é uma grande questão ainda na cirurgia cardíaca. Como você falou no começo, o outro lado da força, então tem dois lados desse outro lado da força, o pessoal que gosta de revascularização com SEC, o pessoal que prefere revascularização sem SEC. Na CONSEC, trazendo um pouquinho do início para a gente conseguir entender como funciona a SEC, para quem está assistindo a gente e ainda nunca viu uma cirurgia cardíaca, entra uma cânula no átrio direito, essa cânula faz a drenagem venosa, entra na máquina que funciona como coração e pulmão, oxigena esse sangue e esse sangue volta para uma cânula que a gente coloca na aorta, né? Então isso seria a cirurgia com SEC. No momento que a gente faz a cirurgia de revascularização do miocárdio, então até uma troca valvar, plastia valvar com SEC, a gente precisa fazer com que o coração pare, né? E daí nessa hora a gente faz um clampeamento da aorta entre o coração e essa cânula que está levando sangue para o corpo todo, e ali faz a infusão de uma substância que se chama cardioplegia, né? Existem várias para ser utilizadas, mas ela faz com que o coração pare em diástole e não tenha consumo de ATP. Então, o consumo de ATP fica em torno de 4 ATPs de consumo. Com isso, faz com que o coração fique protegido em assistolia para que a cirurgia possa acontecer. Essa seria a cirurgia com SEC, né? Então, a gente coloca o paciente em circulação extracorpórea, faz a isquemia induzida do coração, protegida do coração, e ali faz as pontes de safena, mamária, radial, que depois a gente conversa sobre isso. A cirurgia sem SEC, sem circulação extracorpórea, o coração continua batendo normal, continua bombeando, e através de alguns aparelhos que auxiliam, faz com que a gente consiga, um deles se chama Octopus, é um estabilizador cardíaco que ele prende a coronária no meio, e daí
com isso, aquela parte do coração fica sem se movimentar e a gente consegue fazer a anastomose, enquanto o resto do coração continua tendo bombeamento. Tem outros estabilizadores cardíacos, o Starfisher, que daí consegue posicionar o coração, ou os pontos de Lima, que são pontos que levantam o coração para ter uma boa visualização das coronárias, mas isso tudo seria para a gente fazer a cirurgia sem SEC. As evidências científicas hoje em dia não corroboram que com SEC ou sem SEC vai ser melhor um que o outro. Acabou de sair um estudo fazem 2 meses da Universidade de Boston, fizeram uma análise de 10 anos com um estudo randomizado e mostrou que com SEC ou sem SEC, ao longo prazo, o paciente tem o mesmo desfecho. Então, tanto cirurgia com SEC de revascularização do miocárdio ou sem SEC vai ter aí o mesmo desfecho. Falando sobre cirurgia minimamente invasivo, quão minimamente invasivo dá para ser, a gente consegue fazer incisão na região apical do coração, né, uma incisão ali de mais ou menos 5 centímetros, talvez. Com isso, a gente consegue fazer a cirurgia por ali, tanto com SEC quanto sem SEC também. Mas daí, se por acaso for fazer minimamente invasiva, geralmente a circulação extracorpórea é feita periférica. Então, a cânula arterial e venosa entra pela artéria e veia femoral, e com isso faz todo a distribuição e oxigenação do sangue enquanto a gente está operando o coração. E Boa, também puta, sem essa era SEC, uma dúvida por até ali dá minha para também, fazer também. cara. Essa era uma dúvida minha até, de como que, porque eu acho que eu nunca acompanhei nenhuma minimamente invasiva, de como é que Uhum. colocava em SEC nesse ponto, né? Aí faz como se fosse uma ECMO periférica, né? Uma ECMO VA periférica. Isso. Fica como se fosse ECMO periférico e o clampeamento aórtico geralmente entra uma incisão ali pelo terceiro, quarto espaço intercostal, que é onde geralmente vai sair o dreno, e entra o clamp da aorta por ali. Quem vai fazer, quando vai fazer a mínima invasiva com SEC, o clamp aórtico entra por ali para a gente poder clampear a aorta, mas toda a parte da circulação extracorpórea fica periférica pela veia e artéria femoral. Entendi. E aí, por exemplo, seria por uma videotóraco ou você faz a incisão e é como em céu aberto, digamos assim, você faz a mini tóraco, pega o afastador e você faz tudo sob visualização direta ou é por videotóraco? Para dissecar mamária, fica mais confortável dissecar por vídeo tóraco. Por causa como ela tem que ir até lá em cima, a gente com vídeo consegue fazer uma incisão menor e chegar até quase na subclávia, né? Mas para fazer anastomose, geralmente com visualização direta dá para fazer bem, porque a incisão vai bem em cima da artéria que a gente vai fazer anastomose, e também com alguns pontos no pericárdio a gente consegue virar bastante o coração, trazendo com que a artéria para anastomose fique mais próximo e a gente consiga ter uma visualização boa dela. Legal, legal. E maravilha. Uma coisa que a gente acaba, às vezes também, né, na hora, como clínico do outro lado da mesa, às vezes o paciente ele tem algumas contraindicações à SEC, então aí a gente acaba tendo que indicar preferencialmente, né? Então, uma das opções que a gente acaba utilizando, né, numa das situações que a gente acaba utilizando uma cirurgia sem SEC, como por exemplo uma horta em porcelana, que talvez seja uma condição que esteja sendo até mais prevalente ultimamente do que era, por conta de envelhecimento, aterosclerose, né? Para quem não sabe, a horta em porcelana a gente tem uma horta que vai totalmente calcificada, 360 ou uma boa parte dela, e aí na hora de manipular acaba tendo muita calcificação com risco de embolização também, né? Apesar da gente ter tecnologias para usar dentro do campo cirúrgico, como um ultrassom para você ver o melhor lugar de posicionamento da SEC e tudo, mas acaba sendo ainda assim uma opção, né? Paciente com uma horta em porcelana para uma cirurgia no touch, né? Fazer uma mamária DA sem SEC, né? E às vezes não só a mamária dela, sabe, Zé? Às vezes quando a horta está em porcelana, a gente não pode nem canular ela e nem clampear, porque na hora que a gente clampeia a horta, é essa hora que vai quebrar o cálcio e predispor o paciente a ter um AVC. Se por acaso o paciente tem uma horta em porcelana, não precisa ser só a mamária DA, a gente pode tirar enxerto em Y, tirando da mamária, coloca ali a radial ou a safena saindo da mamária e dali vai fazendo outros enxertos. Então, dá para fazer utilizando mamária direita e mamária esquerda, mais um enxerto saindo da mamária direita, mais um enxerto saindo da mamária esquerda, dá para fazer uma revascularização completa no touch,
né? Que Então, legal. para um paciente que vai ter uma aorta em porcelana, ele consegue ser totalmente revascularizado, sem SEC, sem clampeamento aórtico nem parcial, que seria de uma sem SEC convencional, né? Para fazer a anastomosi proximal na aorta, faz tudo saindo da mamária, então o paciente consegue ficar totalmente revascularizado sem SEC, num caso extremo como esse que você colocou. Pô, massa, bacana, bacana. Esses dias eu até peguei um caso, no final do ano passado, um paciente de 40 anos que tomou radioterapia. Então, por conta da radioterapia, ele ficou com uma horta em porcelana. No fim, não era um paciente idoso, mas teve que fazer uma cirurgia sem SEC também. Interessante. E, assim, você como cirurgião cardíaco e que está envolvido também nas sociedades e em contato com outros estados também, no Brasil, assim, em que ponto que a gente está da cirurgia cardíaca? É uma realidade de todos os estados ou é também uma coisa mais restrita também a capitais, mais sul, sudeste, centro-oeste, uma parte do nordeste ali? Como que tá em relação ao Brasil, em relação ao mundo? A gente tem muita cirurgia, porque o que eu já ouvi falar é que o Brasil é um dos países que mais opera cirurgia cardíaca no mundo, se não for o que mais opera. E queria se você comentasse alguma coisa sobre isso também, e aí, Matheus? Pelos dados que temos mais atualizados, o Brasil está em segundo local de país com mais cirurgias cardíacas, né, ainda perdendo para os Estados Unidos. Temos mais de 100 mil cirurgias cardíacas anuais acontecendo. Claro que varia muito de região e varia muito de estado para estado. Tem alguns estados que direcionam o fluxo de cirurgia cardíaca para a capital. Tem alguns estados que, como Santa Catarina, que várias cidades têm polos e núcleos e hospitais com cirurgia cardíaca, mas o que a gente vê é que cada vez mais está difundido isso, talvez até pela forma com mais cirurgiões sendo formados, procurando e abrindo novos centros de cirurgia. O que eu vejo hoje em dia é que o Brasil todo está cada vez mais bem servido de cirurgiões e equipes para fazer a cirurgia que é necessária. E uma coisa que é muito interessante, José, é que os últimos dados que saíram de estudos aqui do Brasil, principalmente o pessoal de São Paulo, que lança bastante estudos sobre cirurgia cardíaca, mostra que o nosso índice de mortalidade é muito semelhante ao índice de mortalidade da AHS ou da STS, que são os americanos, ou do ACTS, junto com o ESC, que são os europeus, batendo muito os índices quando tem o STS Score ou o Euroscore junto com o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, aquilo que se dizia antigamente, que a cirurgia cardíaca no Brasil podia estar atrasada, hoje em dia já não é mais. Já temos dados mostrando que a cirurgia cardíaca no Brasil é uma cirurgia cardíaca comparável com o que tem de melhor no mundo também. Legal, então isso é bom porque muitas vezes a gente ouve, né? E é aquela chamada, né, como é que fala? Sensacionalista, né? Cirurgia cardíaca acabou, não tem mais lugar pro cirurgião, o cirurgião vai passar fome. Então isso daí é somente notícia sensacionalista, inclusive, tanto é que aqui é um dos que mais operam, a cirurgia cardíaca não vai acabar, a gente tem muitas indicações de cirurgia cardíaca, não é porque o campo da hemodinâmica está crescendo, assim, tem muitos pacientes, as doenças cardiovasculares estão crescendo cada vez mais, então a gente não dá nem conta de resolver tudo com o que a gente tem, então a cirurgia cardíaca sempre vai ter seu lugar, com certeza. E a gente vai discutir ainda no outro episódio, hoje a gente vai falar muito mais de Revasc, mas assim, sem dúvida a gente vai ter a oportunidade de comentar muitas abordagens cirúrgicas, né, de doenças cardiovasculares que a cirurgia cardíaca vai conseguir nos ajudar e dar um resultado tão bom quanto, se não for melhor até do que a angioplastia. Bom, mas acho que então o que o clínico precisa saber é isso. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você só, porque a gente tem, muitas vezes como clínico, a gente pega na passagem de plantão do pós-operatório, 2 tempos, né, da cirurgia, o tempo de SEC e o tempo de anóxia. Se você puder só, eu sei que você já comentou, né, que é um tempo da cardioplegia, o tempo da pinça, tudo, mas da gente só dar uma resumida nos 2 tempos e qual que seriam valores pra gente ter uma noção, isso aqui foi um tempo prolongado de SEC, isso aqui não foi. Eu sei que cada cirurgia e cada complexidade é diferente, claro, mas digamos assim, pro pessoal ter uma noção de quanto tempo, né,
uma cirurgia de revascularização miocárdica vai ter de SEC, pra gente ter uma noção. Quando pegar no pós-operatório, não, essa daqui foi bastante, né? Tipo, 3 horas de SEC pra uma mamária DA, uma safena de CD é bastante. Então, o que que a gente tem de estabelecido aí, Matheus? Sabe, Zé, isso daí é uma coisa que pessoal ainda, quando a gente leva o paciente na UTI, ainda pergunta muito e bate muito nisso, que é o tempo de SEC, é o tempo de clamp. E o que que tem se mostrado, cada vez mais os trabalhos mostraram, a parte da cirurgia robótica corroborou bastante e da minimamente invasiva corroborou bastante para a gente conseguir entender isso também. E na época da pandemia, a gente conseguiu entender também um pouquinho diferente esses conceitos. Por quê? Antigamente, o tempo de SEC era muito correlacionado com o desfecho do paciente, porque o oxigenador da SEC, que é o que faz oxigenar o sangue ali, o trocador de oxigênio, era um trocador que era muito primitivo ainda. Então, esses trocadores de oxigênio antigamente, que era quando tinha estudo de tempo cirúrgico, relacionando o tempo cirúrgico em circulação extracorpórea com o desfecho do paciente, mostrava que o tempo de SEC era um determinante individual para que o desfecho do paciente fosse favorável ou não. Quando veio a pandemia, muito paciente começou a entrar em ECMO. E com isso saíram estudos no mundo todo de paciente, às vezes 30 dias em ECMO, e o paciente começando a sair bem. E daí começou a levantar a hipótese de que talvez o oxigenador, como era um oxigenador melhor, estava tendo uma melhor troca, talvez isso não fosse trazer malefícios para o paciente. Você ter uma SEC, se for uma SEC bem monitorizada, uma SEC bem realizada, com um bom aparelho, não vai estar, talvez, fazendo com que a cirurgia aumente, piore o desfecho do paciente. E quando veio a parte da cirurgia robótica e de minimamente invasiva, que o tempo de SEC ficou quase 3 vezes maior do que o tempo de SEC tradicional, e os estudos mostraram que não teve aumento de mortalidade, não teve pior desfecho de infarto, não teve pior desfecho do paciente, e alguns pacientes até saíram iam de alta mais rápido, até por ser minimamente invasiva e robótica. Isso fez com que levantasse a dúvida, e o que a gente tem visto hoje em dia é que não tem muita correlação tempo de SEC com desfecho. Então, é uma coisa que eu converso bastante com os cardiologistas, que hoje em dia isso não é o parâmetro que deve ser visto. É melhor a gente fazer uma cirurgia bem feita, que a técnica seja correta, que diminui a chance de uma reoperação por causa de, às vezes, um sangramento, alguma coisa, do que fazer uma cirurgia só pensando no tempo de SEC para fazer rápido, por causa que esse é o desfecho que é importante, às vezes até isso vai piorar a mortalidade, né? Pô, E muito sobre o que você legal. tinha perguntado sobre os tempos, É, que eu esqueci de falar, quando a gente entra em circulação extracorpórea, ou seja, no momento que a gente drena pela parte venosa o sangue venoso e injeta na parte arterial o sangue, esse é o momento que começa a contagem do tempo de SEC. Então, é o primeiro número que você vai ver ali do tempo de SEC. E ele acaba no momento que a gente devolveu o sangue para o paciente, o coração voltou a bater e bombear, a gente vai diminuindo o fluxo da SEC para ver se o coração sozinho consegue aguentar, e no momento que a gente para a circulação extracorpórea, esse foi o tempo total de SEC. Tá? Às vezes esse tempo demora um pouco mais, porque na hora que a gente tira, abre o clamp e o coração começa a bater, tem que lavar toda a cardioplegia dele. Então, às vezes, sai muito rápido de circulação extracorpórea. Depois que abriu o clamp, o coração ainda não, ele está atordoado ainda, isso faz com que, às vezes, até tenha um desfecho pior. Então, hoje em dia, se tem cada vez mais esperado um pouco mais para sair de circulação extracorpórea com o coração batendo e lavando essa cardioplegia. O tempo de clampeamento, o tempo de anóxia, o tempo de isquemia é o tempo do momento que a gente clampeou a aorta até o momento que a gente desclampeou a aorta. Nesse momento, o paciente está com a solução cardioplégica está ali protegendo o coração, né? Às vezes tem que fazer repicar a dose da solução cardioplégica, mas daí esse seria o tempo de isquemia ou de anóxia ou de clamp, dependendo da região do país, cada um fala de uma forma, seria esse tempo entre clampear e desclampear a aorta do paciente, né? boa, legal. Uma coisa que
Aí você me corrija se eu estiver falando alguma coisa diferente, mas uma coisa que a gente vê realmente, isso daí do tempo de sec e relação à mortalidade, eu também já tinha visto, mas uma coisa que, como clínico, a gente vê, secs prolongadas aumentando a vasoplegia no pós-op também, né, ficando mais inflamado, né? Então, é um doente para você se preparar mais no sentido de, cara, esse paciente pode ficar mais taquicárdico, pode cair resistência vascular sistêmica, e aí é um paciente que, beleza, a gente vai acabar dando volume para ele, mas focar muito em vasopressor também, né? Claro que não há mais, né? Mas é um paciente que tem maior risco de vasoplegia no pós-op. Por isso que a monitorização hemodinâmica minimamente invasiva ou invasiva no pós-op, ainda mais em paciente cardiopata, vale muito a pena. Mas, a princípio, vasoplegia ainda também mantém, né? Muito tempo de sec também dá aquela inflamada, né, Matheus? Por isso que é importante ter uma boa equipe de pós-operatório, né, Zé? Por isso que nem muita gente daqui que faz residência de cardiologia, assim como você passou também, passa na unidade às vezes é unidade coronariana, às vezes é UTI de pós-operatório, para ter esse manejo bem definido, porque o paciente pós-cirurgia cardíaca é um paciente que maneja um pouco diferente das outras condições, né? Às vezes tem uma vasoplegia que até acho que você já deve ter visto algum paciente que estava muito vasoplégico, com bastante droga vasoativa, mas clinicamente estável e bem, né? Sim, Não estável, mas clinicamente muito bem. E daí fica meio questionando, ué, mas tudo isso de droga vasoativa, tudo isso de vasoplegia e o paciente bem. É um paciente que é um pouco diferente. Claro que, como você falou, é um paciente que, se por acaso tiver um tempo aumentado de circulação extracorpórea, é o paciente que a gente vai ter que pensar em associar algum tipo de vasoconstritor um pouquinho mais específico, é o paciente que às vezes a gente entra um pouco antes com alguns outros tipos de vasopressor, é o paciente que às vezes até tem indicação de azul de metileno para utilizar, então são os pacientes que a gente precisa estar atento, não ficar só fazendo volume para ele, porque às vezes não é o volume que ele está precisando, é realmente agir no vaso para tentar tirar essa vasoplegia, né? putz, é tão comum, né, cara? A gente vê, às vezes pega no pós-operatório o pessoal descendo a lenha no volume aí, abrindo a Sabesp, que é a companhia de água daqui, abrindo a torneira ali no paciente, na verdade, aí acaba ficando congesto mesmo, e realmente é fazer um pouco de volume, mas focar no vasopressor mesmo. Maravilha. E então, acho que a gente já deu uma pincelada agora. Vamos começar então a falar realmente da cirurgia mesmo. Então, das indicações, assim, né? Você, como cirurgião, e, comenta assim do que as principais indicações que você acaba vendo. Depois a gente puxa aqui dos estudos, mas assim, indicações de revascularização miocárdica, né? As diretrizes elas comentam de algumas indicações, como por exemplo, multiarterial, lesão de tronco, disfunção ventricular, paciente com uma complexidade anatômica elevada, e aí se tiver ainda diabetes também, a gente acaba tendo algumas outras evidências que a cirurgia ainda vai melhor. Então, isso tudo que a gente vê é muito do seu dia a dia, Matheus? Quais as indicações que você mais vê aí no seu serviço? E a gente conversa, o pessoal mais novo da cirurgia cardíaca conversa com o pessoal mais velho, as cirurgias que eram mais, entre aspas, tranquilas, não tem mais, né? Então, realmente, o paciente que vai para a cirurgia cardíaca geralmente é o paciente multiarterial, então, se for triarterial, claro que o Syntax é uma boa calculadora para a gente utilizar. Não pode ser utilizado só ela, mas é alguma coisa que a gente pode ter base. O que a gente tem base? Paciente triarterial, ou então biarterial diabético, ou então lesão de tronco, ou anatomia complexa, são pacientes favoráveis para a cirurgia nos desfechos deles, né? Ou então paciente que já tem uma perda de fração de ejeção, é um paciente que vai provavelmente se beneficiar muito mais da cirurgia. Paciente, se por acaso for biarterial sem DA, ou então uniarterial ou anatomia não complexa, são pacientes que geralmente o desfecho para angioplastia fica. É o paciente que vai para angioplastia, né? É porque eu comento com os residentes assim, pô, abrir o peito do paciente para não colocar uma mamária é sacanagem, né? A gente acaba tendo como. Eu vou te falar que eu fiz uma. Chegou um paciente que era lesão em CX e CD,
sem lesão em DA, mas só que a anatomia era complexa para Percutâneo. angioplastia. O hemodinamicista me encaminhou. É Aqui a mesmo? gente tem um bom contato com com a hemodinâmica e um bom contato de heart team, que a gente pode até conversar sobre isso depois. E o hemodinamicista me encaminhou falando: "Eu não consigo angioplastar esse paciente, é um paciente que vai ser complexo, eu acho que é um paciente que vai melhor para a cirurgia." E daí eu tive que fazer a cirurgia sem colocar uma mamária DA, e Aham. realmente é muito estranho, por causa que a base da cirurgia cardíaca de revascularização hoje em dia, e até o melhor enxerto no melhor vaso para esse enxerto seria mamária DA, até pelo fluxo de hemodinâmico que fica ali. Então, colocar a mamária esquerda na CX não vai dar a mesma fluxo hemodinâmico que a mamária na DA. Então, é até meio estranho, realmente, como você falou, abrir o peito para não fazer uma mamária DA, né? Mas a maioria dos casos tem a mamária para DA e os outros enxertos daí. Safena radial, a gente conversa um pouquinho depois, para os outros vasos, né? Maravilha. E a gente comentou aqui, então, realmente, é, além dessas indicações, né, aproveitar por oportunidade também, com certeza. Então, se um paciente que já tem uma estenose aórtica, uma valvopatia mitral, que já tem uma doença coronariana, já acaba revascularizando por oportunidade também, né? Acaba sendo uma outra das indicações, que você com certeza deve ver bastante. E outros casos que estão vendo cada vez mais frequentes, eu estive na Itália 2 anos atrás fazendo fellow, e lá eles estão começando a utilizar bastante o tratamento híbrido, né? Como a cirurgia minimamente invasiva está cada vez mais difundida, e a gente sabe que a mamária para DA é o melhor enxerto possível, não tem nem como comparar com outros enxertos, não tem como comparar com angioplastia com stent. Então, alguns centros estão começando estudos, não temos ainda o resultado desses estudos de longo prazo, porque é uma coisa recente, mas é uma das coisas que talvez mude nessas indicações, que daí seria, faz uma mínima invasiva, uma mamária para DA, e às vezes faz uma angioplastia para CD, e o paciente fica com esse tratamento, né, que seria o tratamento considerado híbrido, né? Então, o leque de pacientes continua sendo um leque grande de pacientes que se beneficiam da cirurgia de revascularização do miocárdio, né? Não sei o que você tem visto aí em São Paulo, José. Não, acho que isso, no centro que eu trabalho, não é a rotina, mas também teve protocolos de pesquisa com tratamento híbrido também, mas ainda assim não é a rotina. Acho que até a nível de tratamento da doença coronariana, pensando no longo prazo, assim, a gente, sem dúvida nenhuma, a revascularização deixa a gente muito mais tranquilo para, por exemplo, pensando num centro de referência quaternário, de fazer a cirurgia no paciente, garantir que ele vai ter uma patência daquela intervenção no longo prazo, assim. Então, muitas vezes o paciente ele mora em outro estado, no interior. Você tem dúvida em relação à adesão do tratamento dele, se é um paciente que vai usar DAPT, por exemplo, por 6, 12 meses, risco de reestenose. A gente acaba indicando muitas vezes uma cirurgia de revascularização, até mesmo para a gente ficar mais tranquilo em relação a esse paciente talvez não necessitar, né? Talvez ter uma chance menor de mexer no futuro, ou então, enfim, isso é uma coisa que a gente vê bastante também de sendo feita, né? Obviamente, isso é uma das coisas que a gente leva em consideração, é claro, mas eu fiz minha subespecialização em coronária crônica, em aterosclerose lá no INCOR, e uma coisa que é uma coisa da unidade até, o tratamento clínico também funciona muito bem, em doença coronariana crônica, né? E é legal a gente ter essa abertura, que nem você comentou, de ter um Heart Team. Lá na coronária a gente tem reunião do Heart Team, acho que é de terça-feira pela manhã, casos desafiadores, assim, e é bom porque todo mundo acaba aprendendo um pouco também. Tanto a troca de clínico com o hemodinamicista, com o cirurgião cardíaco, né? Entender melhor casos que são complexos, às vezes cirurgia híbrida, às vezes ficar em tratamento clínico e reavaliar aquele doente daqui a pouco, se é mais por sintomas, assim, não é um tronco, não é uma disfunção ventricular importante. Mas a gente acaba tendo muita indicação lá para cirurgia de revascularização, muito por conta de multiarterial com tronco, multiarterial com anatomia complexa também. E acaba sendo a maioria dos pacientes vai mais por esse lado, né? Na prática, assim,
que na prática que eu vejo, são poucos pacientes que vão até para revascularização pensando em sintoma, né? Porque se for só por sintoma, muitas vezes a gente vai tentando tratamento clínico, se for uma coisa mais pontual, talvez uma angioplastia, mas a gente acaba indicando muito a revascularização no meu serviço, pensando em prognóstico, em redução de mortalidade de longo prazo. Então isso é uma coisa, uma particularidade aí, a gente acaba vendo muito pensando nisso no longo prazo, né? Não tanto só como um antianginoso. E você comentou do Heart-Team também, né? Então, acho que é um momento legal para comentar, porque é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, né? Essa interação entre o clínico, o cirurgião e o hemodinamicista, para tentar achar qual que é o melhor papel ali da intervenção naquele paciente. E no seu serviço vocês fazem reuniões também frequentes? Como que funciona lá? O Rachim já é nas grandes guidelines Sociedade Europeia, guidelines Sociedade Americana. Eles trazem que o Rachim é uma coisa que é importante acontecer, porque com isso a gente consegue ter as visões. A visão do cirurgião é diferente da visão do clínico, é diferente da visão do hemodinamicista. Então, é importante levar a anatomia coronariana, falando sobre coronário, até válvula ou qualquer outra doença que tiver aí, é, leva para discussão, porque às vezes não é só a visão de um ou de outro que vai conseguir determinar. Às vezes, na hora que a gente vai e discute, traz o caso, dá uma opinião, o outro dá outra opinião, faz com que a gente consiga determinar o melhor para o paciente, que é o que está trazendo os novos guidelines, que é o que a gente está vendo no mundo todo, o pessoal começando a fazer isso, discussões semanais, tentando trazer os casos principais e tentando definir o que vai ser o melhor para o paciente, tentando excluir o viés de opinião pessoal, né? Trazendo nível de evidência de várias pessoas junto, trazendo vários artigos, isso faz com que o desfecho do paciente seja muito benéfico, né, Zé? Sem dúvida. E, bom, agora a gente vai precisar ainda discutir ainda, Matheus, sobre enxertos, né? Então, como que a gente vai escolher o enxerto? Se o enxerto arterial é melhor, se o enxerto venoso acaba sendo mais fácil também? Qual que é a vantagem de um em relação ao outro? E até mesmo também algumas dúvidas, né? Porque, por exemplo, como que vocês conseguem achar, né? Imagino que deve ser difícil, às vezes, encontrar algumas das artérias ali, em casos de fazer endarterectomia, quando o paciente tem uma artéria que ela é fechada e tem pouca colateral, que a gente já tem dificuldade de ver até no cateterismo, como é que vocês vão achar essa artéria, esse leito nativo aí, como que vocês trabalham com leito nativo ruim também. Essas são algumas das dúvidas que eu vou querer perguntar para você, além da gente comentar um pouquinho do manejo perioperatório, né? Como é que a gente vai conduzir os antiplaquetários, como que vai ser as complicações que podem ter no pós-operatório, de AVC, mediastinite, infecção de ferida, derrame pericárdico, como que a gente vai acabar pensando nisso. E por fim, a gente ainda vai comentar também no outro episódio sobre o papel aí do cirurgião cardíaco, pensando aí também em cirurgias outras, né, como válvula, cirurgia de aorta, entre outras. Então, para a gente continuar aí, Matheus, eu vou pedir um tempinho que a gente vai continuar agora para quem é aluno do nosso curso de atualizações aqui da AFIA Papers. Então, queria agradecer a sua presença até o momento aí, tá sendo um bate-papo bem legal. A gente vai continuar esse papo falando justamente de como vai escolher o enxerto, o manejo clínico perioperatório, as complicações que a gente vai ter na segunda parte da nossa discussão, que vai ser para os nossos alunos. Se você ainda não é aluno, o link vai estar aqui na descrição. Se você gostou do papo até agora, não deixe de dar o like também, clica no sininho para se inscrever e ativa as notificações. Matheus, muito obrigado aí pelo papo, bora continuar lá para quem é nossos alunos aí, mas pode se despedir aí do pessoal, que a gente vai agora só para os cursos de atualização. Até agradecer o pessoal que viu nossa live aí até agora. Falar para eles que quem tiver afim, o meu Instagram vai estar aqui embaixo em algum lugar, porque é difícil saber, porque Matheus Elano é difícil de escrever mesmo, então vai estar em algum lugar, pode seguir lá. Se tiver alguma dúvida, manda um direct, a gente conversa ali, estou totalmente disponível sempre, o José sabe que eu amo isso daqui, eu amo a cirurgia cardíaca, eu gosto de falar sobre isso, então
todo mundo está à disposição de ir lá perguntar o que quiser, que a gente vai estar batendo, consegue ter um bate-papo e às vezes tirar algumas dúvidas que a gente tem, que pode surgir em algum momento aí. E foi um grande prazer estar com vocês nesse período aí. Bom, valeu pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima.